Nosso primeiro indicador é o Deft.io e ele vai mostrar pra gente as ordens de manipulação de mercado. Aqui a gente consegue enxergar o MDR, que é um indicador que nos mostra a força da parte compradora dos bids e da parte vendedora, os asks. Mas antes de explicar melhor como funciona esse site e vocês entenderem essas ordens de manipulação, eu queria falar um pouco mais sobre análise de sentimento, que é uma análise que muitas vezes é até superior e melhor à análise técnica num mercado tão manipulado como o das criptomoedas. Por quê? Qual que é o objetivo dessa análise de sentimento? É fazer as nossas operações igual instituições, igual as baleias. E eu acabei de falar com vocês, né, que o mercado só deixa as instituições mais ricas tirando dinheiro dos pequenos traders, das pessoas que não estão preparadas. Enfim, as instituições sempre ganham mais dinheiro, então faz total sentido a gente operar usando a análise de sentimento para tentar imitá-las. E o que o Deft.io mostra pra gente? Ele mostra pra gente onde as instituições, na verdade, onde todas as pessoas estão colocando as ordens delas. Tem mais gente querendo comprar o Bitcoin ou mais gente querendo vender? Como é um mercado manipulado, nós sabemos que grande parte dessas ordens visa realmente fazer o preço subir ou fazer o preço cair. Eles não querem comprar o Bitcoin, eles querem simplesmente colocar barreiras no book para as pessoas pensarem que vai subir ou que vai cair, correto? E as baleias, elas manipulam o mercado dessa maneira. Então o que a gente vê aqui? Quando todas as baleias estão manipulando o mercado para cima, é sinal de que o mercado deve subir. E quando elas estão manipulando o mercado para baixo, é sinal que o mercado deve cair. Nesse site aqui a gente pode escolher aqui, eu coloquei todas as exchanges, tá? Mas você pode escolher aqui elas. A gente também pode colocar a porcentagem dos books que a gente quer que olhe, porque aqui a gente tem 23 bilhões em compra e 25 bilhões em venda. Ou seja, o nosso MDR está negativo. Mas a gente pode mudar aqui a porcentagem, colocar 10%, colocar 100%. Eu normalmente deixo aqui no 5%, tá bom? Que aí a gente vê para que lado está a manipulação. E agora, infelizmente, está para a queda, correto? Então a maior probabilidade é que o Bitcoin acabe caindo. É claro que nenhum indicador deve ser levado sozinho, mas eu queria que vocês conhecessem essas ordens de manipulação e por que elas aparecem no book. Porque muitas vezes vocês vão ver lá no book, vão olhar essas ordens e não vão entender uma ordem de 1000 bitcoins em algum lugar. É justamente para manipular. E isso é importante para a gente entender na arbitragem, ok? Para a gente saber se posicionar bem. Correto? Então, esse indicador é isso para a gente entender as ordens de manipulação. No próximo indicador, na verdade, a gente vai mostrar um mercado com menos volume para a gente identificar os robôs de arbitragem. Chegou o momento de falarmos do terceiro tipo de ordens em um order book avançado aplicado à arbitragem. E é o tipo de ordens de robôs, as ordens robotizadas que visam a arbitragem. E para enxergar essas ordens de maneira mais clara, eu vou ir para uma criptomoeda que tem menor volume. Porque se a gente ficasse no Bitcoin, o volume e a liquidez é tanta que fica difícil identificar. Em criptomoedas com menor volume e liquidez, a gente consegue enxergar melhor esses robôs brigando no book e o que eles fazem, onde eles se posicionam, como eles funcionam. Tranquilo? Vamos lá. Antes de falar dos robôs, eu quero mostrar para vocês onde estão as ordens dos manipuladores, né? Os manipuladores que querem fazer o mercado subir. Essas ordens, elas estão lá embaixo. Os manipuladores aqui, eles são esses caras. Eles não têm muita esperança de comprar uma criptomoeda a menos 2%, a menos 3% do valor atual. Mas eles colocam essas ordens aqui para demonstrar força para a criptomoeda. Para a criptomoeda se mostrar uma criptomoeda que tem mais chance de subir, igual a gente acabou de mostrar para você no MDR. Nós mostramos o MDR do Bitcoin, mas no site está disponível para todas as altcoins, tá bom? E beleza, essas aqui são as ordens das pessoas tentando fazer o preço subir. E aqui são as ordens das pessoas tentando fazer o preço cair, tentando manipular o preço. No caso, essas aqui, olha só. A partir daqui, assim, né? 67 mil, 38 mil. Essas são ordens de baleias que querem proteger a on-chain de subir, correto? E os robôs? Aonde os robôs se encaixam nisso tudo? Nós sabemos que os caras que estão comprando e vendendo aqui são as pessoas normais, são a oferta e demanda, o primeiro tipo de ordem. Mas os robôs
normalmente eles estão posicionados um pouco distante do valor do criptoativo. Ou seja, se a criptomoeda ela está valendo 22,38, eu posso acreditar que o robô normalmente vai estar. Isso depende muito da dispersão da criptomoeda, como a gente vai aprender graficamente mais para frente. Mas o robô vai estar posicionado 1% ou 0,5% ou 1,5% para trás disso, se posicionando, tentando pegar uma oportunidade de arbitragem. Correto? Então aqui eu acredito, já que o preço está 22,37, que esses caras aqui no 22,53, mais ou menos aí 1% acima, são robôs. Eles estão posicionando ordens aqui para, se o mercado andar muito rápido, ele conseguir executar a ordem aqui a um preço maior do que está o mercado e já executar em outro lugar, ao mesmo tempo, num preço menor. Complicado? Eu sei que é. A gente vai aprender isso com detalhes quando a gente começar a falar da arbitragem robotizada, da arbitragem de pescaria, que são as próximas aulas. Mas lembrem-se disso no order book. Nós temos as ordens das pessoas que estão executando aqui a mercado, as ordens das pessoas que não buscam nenhum lucro em relação à arbitragem, né? Elas estão comprando no valor justo, são as ordens de oferta e demanda. Nós temos as ordens da manipulação, que são as ordens que ficam mais distantes do book, grandes ordens que estão distantes do book, tentando fazer ele subir ou cair. Isso vale tanto para as compras, tanto para as vendas. E temos também as ordens de robôs, que são aquelas que estão posicionadas um pouco acima ou um pouco abaixo do preço. No caso, essas aqui e essas aqui, olha só, que visam tentar fazer a oportunidade de arbitragem para eles, ok? Quando a gente for falar de robôs, a gente vai enxergar eles brigando mesmo e vocês vão ver que interessante é a dinâmica deles. Mas o objetivo aqui é só passar para você os tipos de ordem no order book. E se não ficou muito claro, acalme-se. À medida das próximas aulas, nós vamos mostrar isso na prática e vai ficar muito mais simples. Então é isso. Saudações, investidores. Bem-vindos a mais uma aula importantíssima do nosso módulo operacional. Nessa aula de book avançado, eu quero destrinchar o order book para você, que é essa ferramenta de compra e venda de criptomoedas que você já conhece, mostrando diferentes tipos de ordem que a gente pode identificar nele e como isso é aplicado na arbitragem. Essa é uma aula importantíssima para subsequentes, já que aqui a gente vai te dar uma base do que você precisa saber no order book na sua arbitragem. E vai ser muito importante para quando a gente começar a falar na prática aqui, intuitivamente, dos tipos de arbitragem. Então, muita atenção. Até agora, eu só distingui as ordens aqui para você entre as compras e entre as vendas. Mas essa nova distinção que eu vou fazer, acontece 3 tipos diferentes de ordens na compra e 3 tipos diferentes de ordem na venda. São os mesmos tipos dos dois lados e eu vou citar eles para vocês. Nós temos as ordens de oferta e demanda, que são as ordens, entre aspas, justas, as ordens de manipulação de mercado, o mercado das criptomoedas é um dos mais manipulados do mundo, e temos as ordens de robôs de arbitragem, que estão presentes em praticamente todas as criptomoedas que têm liquidez. Correto? Vamos começar falando das ordens de oferta e demanda, que são as ordens simplesmente de quem está querendo realmente comprar o criptoativo e vender. O que a maioria das pessoas faz, né? Elas vão no order book e colocam o preço que elas querem pagar ou vender. Essas são as ordens de oferta e demanda. São as ordens que todo mundo acredita que só elas que acontecem. Mas, principalmente no mercado de criptoativos, não é assim. Já que nós temos muitas oportunidades de arbitragem e muitas oportunidades para as baleias manipularem o mercado. Vou começar falando um pouco dessa manipulação do mercado pelas baleias. As baleias, elas manipulam o mercado para tirar o máximo de dinheiro dele. É notório que a cada dia as instituições e as baleias vão ficando mais ricas e os traders solitários, os traders menores, eles vão perdendo dinheiro. Parece que é uma transferência do dinheiro dos pequenos para os grandes. Por quê? Porque essas baleias elas manipulam o mercado e fazem as pessoas acreditarem que o preço vai para um lado para logo depois fazer o preço ir para o outro. Correto? Isso faz a maioria das pessoas perder muito dinheiro e as baleias ganharem. Não é à toa que vocês já escutaram várias vezes, né? Vários traders falando 90% perde, 50% desiste no primeiro mês, e isso sim é verdade. Por isso que eu bato na tecla aqui da importância de vocês estudarem muito trading antes de pensar em fazer qualquer operação.
incluindo também para o Bitcoin, eu diria uma análise de sentimento, que é uma análise que provém da análise técnica, só que é um outro ramo, que mostra justamente essa manipulação das baleias. Então, para operar no mercado de criptoativos, você deve estar muito bem ciente de todas essas análises, e o curso que eu te dei aqui, a introdução que eu te dei aqui, não é o suficiente, tá bom? É só para você saber isso, bons momentos de comprar e vender aliados à arbitragem. Nunca se esqueçam disso, beleza? Continuando, qual que é o terceiro tipo de ordem? É a ordem dos robôs, os robôs de arbitragem. Nós já mostramos para vocês aqui que nós temos diversas oportunidades de arbitragem. Então, existem muitos robôs no mercado tentando fazer essas ordens serem executadas e faturar com isso os porcentos deles em todas as operações. E eles sim conseguem, viu? A arbitragem no criptomercado, principalmente robotizada, como a gente vem falando, está dando muito lucro aí para as pessoas com robôs complexos. Mas vamos continuar essa análise aqui. Eu vou mostrar para você no book aqui agora como distinguir essas três ordens. Primeiramente, as ordens das pessoas que estão querendo comprar o preço de mercado. São as ordens que estão concentradas bem no comecinho do book aqui, ó. Essas ordens são ordens realmente das pessoas tentando comprar ou vender criptoativos, correto? Por quê? Porque elas não estão tentando manipular o mercado ou fazer uma arbitragem. Para manipular o mercado, ela teria que colocar a ordem um pouco mais abaixo, né? Criando uma barreira no book. E para ser um robô de arbitragem, ela tem que colocar um pouco abaixo do preço de mercado para ter o lucro dela na arbitragem, correto? Então, o primeiro tipo de ordem é essas aqui que vocês veem no book, tá bom? É quando as pessoas realmente querem pagar e vender. Para a gente enxergar os robôs e a manipulação de mercado, a gente precisa ir para outras salas e mostrar outros indicadores. Eu vou começar falando com vocês da manipulação de mercado. Esse site aqui que a gente está disponibilizando, o Deft.io, é um ótimo site que a gente pode enxergar a manipulação do mercado de criptomoedas. O que ele mostra? O MDR, ou Market Depth Ratio, está mostrando o número de pessoas que está tentando comprar Bitcoin e o número de pessoas que está tentando vender. Na verdade, é uma medida da divisão entre os dois.